Fala pessoas, é o seguinte, você curte assistir um bom filme sem pagar nada? Se gosta, então fica aqui comigo porque no vídeo de hoje eu vou te indicar vários filmes gratuitos direto do Mercado Play, o streaming gratuito do Mercado Livre, é isso mesmo, filmes de graça, legalmente, sem complicação. Então já aproveita agora para deixar o like aqui embaixo, porque não custa nada para você e me ajuda demais. E também eu te convido a se inscrever no canal, porque todo dia tem conteúdo novo com indicações, curiosidades e muita coisa boa desse mundo do cinema, beleza? Agora bora começar o nosso vídeo e fica comigo até o final, hein? E pra começar, deixa eu te falar de um filme que é pura zoeira e ao mesmo tempo é meio que um abraço nostálgico pra quem curte aquele espírito livre de estrada, Motoqueiros Selvagens de 2007. Talvez você já tenha ouvido falar desse filme ou talvez não, mas olha, essa é aquele tipo de comédia leve que você coloca pra assistir sem compromisso e acaba se divertindo mais do que esperava. A história gira em torno de 4 amigos de meia idade que estão passando aqui pelas crises existencial que a vida adulta traz. Tipo, sabe quando você começa a questionar tudo, desde o trabalho até quem você virou? Então, eles resolvem largar tudo por um tempo e sair por aí pela estrada com suas motos, como nos velhos tempos, e a ideia é viver uma aventura, curtir a liberdade e escapar um pouco da rotina. Só que como você já deve imaginar, nada sai exatamente como planejado. E os personagens são muito carismáticos. Tem o cara certinho, que tá sempre estressado com a família, o descolado, que tenta manter a pose, mas também o perdido, o nerd, que só quer se enturmar, e o machão, que esconde uma insegurança, e o quarteto é vivido pelo John Travolta, o Tim Allen, o Martin Lawrence e o William Macy, e é só fera da comédia, porque a química entre eles funciona demais e rende várias situações engraçadas, principalmente quando eles se metem com uma gangue de motoqueiros de verdade. Aí que a coisa fica insana de verdade. E uma das coisas mais legais desse filme é que, mesmo sendo uma comédia escrachada, ele tem uns toques de reflexão sobre amizade, envelhecimento e aquela vontade de sentir que a vida ainda pode ser emocionante mesmo depois dos 40, e isso é feito de um jeito muito leve, sem ficar forçado. Então, se você tá procurando um filme para descontrair, dar boas risadas e de quebra lembrar que nunca é tarde para sair da rotina e se jogar numa aventura, mesmo que seja só na sua cabeça, esse aqui é uma boa pedida. Então assista aí de graça no Mercado Livre, Motoqueiros Selvagens. E agora, deixa eu te falar de um filme que mistura ficção científica com aquela vibe de Alerta para a Humanidade, O Dia em que a Terra Parou, aquele com Keanu Reeves, lá de 2008. E se você curte histórias mais sérias, que fazem a gente pensar enquanto rola um climão de tensão o tempo todo, esse aqui vale muito a pena. A premissa já começa forte, um objeto não identificado entra na atmosfera e pousa no meio de Nova York, e de lá sai um ser meio misterioso, o Klaatu, que é feito pelo Keanu Reeves, num estilo bem frio, calculado, quase robótico, e ele veio de outro planeta, mas calma, não é aquele tipo de alienígena cheio de efeito especial. A pegada aqui é mais filosófica, mais simbólica. E basicamente o Klaatu veio com uma mensagem que é de cara, a gente não entende direito, mas fica claro que ele não tá aqui só pra bater papo com os humanos, ele tá aqui pra julgar a gente como espécie, tipo, vocês são a doença do planeta, não aprenderam nada, então talvez esteja na hora de apagar tudo e começar de novo, e a tensão vai crescendo porque você percebe que a ameaça não é só porque um país, é contra toda a humanidade, e aqui começa aquele corre-corre pra tentar entender se ainda tem salvação ou já era. E o mais interessante desse filme é como ele coloca a gente como o próprio vilão da história. Não é uma guerra contra ETs ou uma invasão alienígena tradicional, é uma crítica à forma como a gente lida com o meio ambiente e com os recursos naturais, com a vida do planeta. E o legal é que ele faz isso sem forçar discurso, e a situação por si só já te faz refletir. Enfim, O Dia em que a Terra Parou é aquele tipo de sci-fi que não precisa de um monte de explosão para ser impactante, ele pega pela ideia, e o Keanu Reeves manda muito bem naquele estilo meio enigmático dele. Então, se você gosta de filmes que fazem pensar, mesmo depois que acaba, esse aqui é uma boa escolha, mas olha, vai preparado para refletir, porque no fundo o filme não fala de alienígena, ele fala sobre a gente mesmo. Então assiste aí, totalmente de graça no Mercado Livre, O Dia em que a Terra Parou. E continuando a nossa lista de filmes de graça do Mercado Play, o streaming gratuito do Mercado Livre, eu trago um filme que parece ser feito para hoje, mesmo tendo sido lançado lá em 1998, Inimigo do Estado, com Will Smith. E esse filme é muito à frente do seu tempo, é aquele tipo de suspense que te deixa tenso e ainda te faz olhar para o celular com desconfiança depois.
A história começa com uma parada simples, um cara comum, advogado, vida normal, feito pelo Will Smith. Ele acaba se envolvendo sem saber num esquema de conspiração pesada do governo. Tipo, ele literalmente tropeça numa prova que incrimina gente grande dentro da NSA, que é tipo a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e a partir daqui a vida dele vira um inferno, e o mais doido é que ele não sabe por que tá sendo perseguido, só que do nada tudo começa a dar errado, o cartão dele para de funcionar, ele é demitido, a esposa começa a desconfiar, e tem helicóptero, carro preto, escuta escondida, tudo que você pode imaginar em um trilho de espionagem, e o pior, os caras têm acesso a tudo, satélite, câmera de rua, áudio de telefone, movimentação bancária, é como se você não tivesse para onde correr, e é exatamente isso que o filme quer mostrar. E o que eu acho muito insano nesse filme é que ele foi feito numa época onde essas tecnologias de vigilância ainda estavam engatinhando, e mesmo assim o roteiro já estava discutindo coisas do tipo como até onde o governo pode ir em nome da segurança e qual é o preço da privacidade. E hoje, com a rede social, câmera em todo lugar, inteligência artificial, parece que a história ficou ainda mais real. E o ritmo do filme é alucinante, quase não dá tempo de respirar, sempre tem alguma coisa acontecendo, uma reviravolta, uma fuga, mas não é só ação gratuita, tudo tem um propósito e o roteiro é muito amarrado. Você fica tão envolvido que começa a se perguntar se esse tipo de coisa estivesse acontecendo com você, e no fim das contas, Inimigo do Estado é mais do que um filme de ação ou espionagem, ele é quase um aviso, um lembrete de que às vezes o verdadeiro perigo não é o que a gente vê, mas o que tá por trás das cortinas. E eu recomendo muito esse filme porque ele é um suspense inteligente, eletrizante e que continua muito atual. E se você curte filme que faz o coração acelerar, mas também faz o cérebro trabalhar, esse é um prato cheio. E é esse o filme aqui para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Não perca a chance de ver esse filmaço de graça no Mercado Livre, O Inimigo do Estado. E para finalizar nosso vídeo, sabe aquele tipo de filme que começa com uma ideia meio absurda, mas que vai te pegando de jeito por situações tão constrangedoras que você ri de nervoso? Então, Um Jantar para Idiotas de 2010 é exatamente isso, uma comédia que mistura ironia, vergonha alheia e até uma liçãozinha aqui no meio do caos. E a premissa já é no mínimo bizarra. Um grupo de executivos ricos tem o hábito super idiota, aliás, de fazer jantares onde cada um leva um idiota como convidado, mas não é qualquer convidado. Eles disputam para ver quem consegue levar a pessoa mais esquisita e mais fora da casinha, só pra rir da cara do coitado. E nessa, quem leva o maior campeão da idiotice ganha o jantar, e isso é cruel. Mas é exatamente isso que o filme quer passar. E a história gira em torno do Tim, vivido pelo Paul Rudd, um cara ambicioso que tá tentando subir na carreira. Ele recebe o convite para esse jantar bizarro e, mesmo achando meio errado, ele acaba topando porque crescer na empresa depende disso. E é aqui que entra em cena o Barry, que é feito pelo Steve Carell. E pessoal, ele é uma figura, um cara extremamente bem intencionado e meio atrapalhado, obcecado por fazer dioramas. Só que o Barry é o tipo de pessoa que transforma tudo que toca num desastre cômico, e quando o Tim convida ele para jantar, achando que vai tirar vantagem, ele não faz ideia da confusão que tá prestes a encontrar, porque o Barry não espera que é um jantar para começar um show, e ele já começa a destruir a vida do cara antes mesmo de chegar lá, de um jeito completamente inocente, é claro, mas é um caos atrás do outro. E o mais legal do filme é que, por trás dessa loucura e dessas situações absurdas, ele também faz a gente pensar um pouco sobre julgamento, empatia e sobre o que realmente significa ser idiota, porque no fim das contas, os supostos idiotas têm mais coração e autenticidade do que os caras que se acham inteligentes. E o Steven Carell rouba a cena fácil, ele consegue ser inocente, estranho, carismático e engraçado ao mesmo tempo. A atuação dele é o coração do filme, e a química com o Paul Rudd funciona muito bem, um tentando manter o controle da vida e o outro desmontando tudo com a melhor das intenções. Enfim, Um Jantar para Idiotas é aquela comédia de situação meio pastelona, com umas viradas imprevisíveis e um humor que vai do sutil ao completamente maluco. E ele é ótimo para assistir num dia mais leve, quando você quer dar umas boas risadas e de quebra sair com uma sensação leve no final. Então veja aí de graça no Mercado Livre, Um Jantar para Idiotas. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes de graça lá do Mercado Livre, e eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes de graça no YouTube para você, beleza? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até o final, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão para você. Até mais. E fui.